Olá, é com muita alegria que estamos aqui para mais um encontro. O meu nome é Verônica e eu sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. Às sextas-feiras ocorre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema que será trazido hoje é: Deixai vir a mim as almas que gravitam nos círculos inferiores, tendo como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 18 e 19. Quem conversará conosco é a Jacira Sá, que também é colaboradora da Casa Espírita. Mas antes eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 13, Filhos. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mister. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita em confronto com a palavra falada, ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. E que a voz e a ação prática jazem impregnadas no magnetismo indutivo, que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. As crianças confiadas na Terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. A feição da câmera fotográfica, devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis e representadas na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação, por lentes da alma, observando os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si próprio como elementos básicos de conduta. Os pequeninos acham-se neste modo à mercê dos moldes espirituais do que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como uma argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Não podemos, pois, esquecer que na Terra, que nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Excetuando aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, a fase da missão particular, de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos assimilando impressões entranhamente perduráveis, que às vezes lhe acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto em se tornando ineficientes para a luta redentora. Quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas nas sombras ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina
e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem contudo furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incomparar-nos nos reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros das nossas próprias obras. Vamos orar, meus irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Jesus, nosso amado Mestre, agradecer pela oportunidade do encontro contigo, Senhor, da espiritualidade amiga. E aqui estando, tenhamos a possibilidade de aprender, de amar, de refletir, de querer mais e mais o bem, o amor, a fraternidade, que possamos estar serenos para receber as palavras da Jacira, que nos traga o esclarecimento à luz da doutrina, que nos fortaleça, que nos traga o equilíbrio e a paz. Que assim possa ser. E agora, vamos ouvir a Jacira. Olá, amigos do Irmã Rosa, mais uma vez reunidos virtualmente para refletirmos sobre o tema do Evangelho. O tema proposto para nós foi: deixai que venham a mim as almas que gravitam nos círculos inferiores. Isso está no Evangelho, capítulo 18, itens 18 e 19. Após a última fala de Jesus ao pregar as bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, porque verão a Deus, trouxeram-lhe algumas criancinhas, a fim de que eles a tocassem, as abençoassem. Mas quando seus discípulos se afastaram essas crianças e quem as trouxeram, Jesus advertiu, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, abençoou, impondo-lhe as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de orgulho e de egoísmo. Jesus tomou a infância como emblema, uma figura simbólica da pureza, como também tomou para a humildade. Do ponto de vista da vida presente, este emblema, esse símbolo, é exato porque a criança muito pequena ainda não tem em si a manifestação da perversidade, da maldade. Ela possui a imagem da inocência e da candura. Mas também nós precisamos entender que Jesus não disse de modo absoluto que o reino de Deus era para elas, e sim para aqueles que se lhes assemelhassem. Então, o deixai vir a minhas criancinhas possui uma mensagem profunda e simples num chamamento das crianças no sentido de almas infantis que gravitam círculos inferiores do entendimento como nós, que temos uma variação de entendimento muito grande, mas ainda estamos longe da perfeição do entendimento superior de Jesus. Então, todos nós somos almas infantis que gravitamos nos círculos ainda pequenos do entendimento. Nos esforçamos, já temos melhorado, mas ainda estamos ainda nos círculos inferiores. E onde a infelicidade se instala, porque muitas das vezes essas almas infantis
ignoram a esperança porque não possuem a fé raciocinada. Jesus chamava a si a infância intelectual dos homens. Nós todos frágeis, fracos, os escravos, os viciosos, todo tipo de vício que nos prende e nos fecha a visão clara do entendimento que ele tinha. E naquela época, então, pior ainda, porque a mentalidade era muito estreita, não havia nenhum entendimento maior de ciência, de conhecimento. E naquela época ele nada podia ensinar a infância física, porque a infância, a criança pequena, ela está sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto. A criança ainda não tem desenvolvido os sensores da razão total para um entendimento, né? E não possui ainda a razão e vontades superiores. Então, o que Jesus queria, quando disse vinde a mim, é que os homens viessem a ele com a confiança que esses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração. Então, são essas crianças espirituais que Jesus se referiu no vinde a minhas criancinhas. É lógico que ele amava as crianças também, mas ele tem um ensinamento muito mais amplo do que apenas a faixa etária das crianças, porque Jesus chamou a todos nós. Então, o deixai vir a minhas criancinhas, ou as almas infantis, é porque ele, Jesus, é o facho de luz vigorosa que ilumina as trevas do nosso entendimento. É o clarim matinal que toca o nosso despertar. E este chamado é constante para todos nós. Deixai vir a mim é para os tímidos e débeis que necessitam de apoio e consolação. Os tímidos são aqueles temerosos, aqueles que têm medo de tudo. E os débeis são os frágeis, que somos todos nós, diante das necessidades, dos problemas, que nós nos deixamos nos afogar por eles, sem uma luz maior. E é para eles, essa multidão, esse grupo de pessoas que Jesus veio chamar e continua chamando, porque ele possui o leite que fortifica as nossas fragilidades. Então, deixai vir a mim é também para todos os ignorantes de todos os tipos, ignorante no bom sentido da palavra, sem conhecimento. E ele vem esclarecer, porque ele é o mestre dos mestres. Deixai vir a mim é, portanto, para todos nós que sofremos, a multidão dos aflitos e dos infelizes. E Jesus ensinou e continua a ensinar que o grande remédio para abrandar os males da vida, e ele lhes dará o segredo da cura, esse remédio e o segredo da cura de todas as feridas, de todas as mágoas, de todas as questões. Este segredo, esse remédio, esse bálsamo que ele veio nos oferecer, se aplica sobre todas as chagas do coração e as cicatrizes, porque este bálsamo é o amor e a caridade. Dizem que naquela época de Jesus havia um velho mercador, o Aminadab, que tinha passado a sua vida toda trabalhando com um seguinte objetivo. Ele pensava em juntar haveres para ter uma velhice folgada, regalada, e ele trabalhou muito duro, um mercador atuante e muito conhecido na época. E ele viveu uma vida dura de contenção para guardar haveres para a velhice. Quando ele estava nessa situação de guardando e imprimindo para ele a realização de tantos anos de sonho, de desejo, ele ouviu falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar das curas, das coisas maravilhosas que ele realizava, mas ele ouviu falar que Jesus havia dito que o reino dos céus estava fechado para os ricos e opulentos.
E sem entender que Jesus falava uma linguagem figurada, ele ficou muito incomodado. Ele falou, puxa, mas agora que eu ia começar a gozar a minha vida, como o reino dos céus está fechado para mim? E ele ficou muito tempo matutando, pensando, raciocinando sobre essa questão e resolveu fazer uma viagem longa, que ele pudesse aproximar-se de Jesus. Então, chamou os servos, preparou uma liteira rica de alimentos, de cereais, de frutas secas, de vinho, de água, de tudo que ele pudesse ter como provisão para essa longa viagem. E procurou saber notícias de Jesus, o roteiro de onde ele estava, e fez o seu roteiro de viagem. No dia aprazado, ele chamou os servos, porque a liteira naquela época era levado pela força dos homens, né? Então, os servos eram 4, 2 na frente, 2 atrás. Quando eles ergueram aquela liteira pesada, cheia de arca, com víveres, com muita coisa que ele levava, ele ouviu na sua mente a seguinte adversão, o seguinte pensamento: por que você vai ser carregado se você tem pés e pode ir andando? Ele olhou para os servos, viu que o esforço era enorme de levantar aquela liteira, mas depois ele rechaçou aquela ideia e disse: eles estão sendo muito bem pagos para isso. Bateu palma e vamos à frente, e começou a viagem. E nisso, depois de algumas horas de viagem, eles deparou-se por um poço de água, né, que estava obstruído. E algumas mulheres daquele lugarejo, que o poço ficava sempre muito afastado da cidade, as mulheres estavam ali, muito incomodadas. Quando elas avistaram uma liteira rica, luxuosa, elas correram e pediram: Senhor, empresta-nos os escravos para nos ajudar a desobstruir este poço que servirá para toda a nossa região aqui. E, por favor, Senhor, e ele ficou muito incomodado com aquilo e disse para os servos: não podemos parar, sigamos à frente, não podemos parar, eu não tenho tempo a perder. E nisso seguiu à frente, ignorando a ajuda àquelas mulheres. Depois de algum tempo de viagem, próximo já da primeira cidade que ele almejava parar para ver Jesus, ele encontrou um bando de crianças que avistaram aquela liteira luxuosa e se aproximaram pedindo pão. Estavam com fome. Senhor, me dá uma migalha de pão, uma migalha que esteja aí na sua liteira. Jogue para nós, Senhor, temos fome. E ele, muito incomodado, disse: servos, afasta dessas crianças barulhentas, porque eu não posso parar, eu tenho que encontrar Jesus, senão eu vou perdê-lo de vista. E qual não foi a surpresa de Aminadab quando chegou na primeira cidade, que ele sabia que Jesus ia passar por uma rota e aquela seria a primeira cidade? Jesus já tinha partido. Mas ele disse: não, eu vou levar um tempo para me banhar, passar meus ungüentos, me alimentar meus servos, descansar um pouquinho e logo mais vamos seguir antes do anoitecer. Seguiram viagem. No outro dia, caminhando, depararam com velhinhos, senhoras, mulheres com crianças, gente com muleta, com feridas na perna e pedindo uma moeda, pedindo socorro, uma ajuda para que eles tivessem forças para chegar na tal cidade e encontrar Jesus. E ele não atendeu, não deu nenhuma moeda, porque ele não podia parar. O anseio, o foco dele era apenas ver Jesus. Ele não queria parar e perder tempo com nada. E assim ele continuou. Quando chegou na segunda cidade, ele foi para a beira do rio, que era onde Jesus costumava pregar. Na beira do rio ele encontrou aquela multidão de gente e conversando com as pessoas ele ficou sabendo que Jesus tinha acabado de sair. Muitos dali estavam cansados e conversando que estavam desanimados porque vinham a pé de muito longe
E quando Aminadab deu por si, ele estava conversando com alguns leprosos e, horrorizado, ele saiu sem prestar nenhuma ajuda. Saiu-se, foi se banhar e se livrar daquela possível contaminação e para prosseguir viagem mais tarde. Assim aconteceu com a terceira cidade e na quarta cidade também. Sempre no meio do caminho, ele encontrando pessoas que precisavam de ajuda e negando porque o objetivo dele é encontrar Jesus. Na última cidade, na quarta cidade, ele desanimou. Chegou lá, ele soube que Jesus já não estava mais lá. Ele desanimou, ficou muito triste, se recolheram num espaço, os servos foram para um canto descansar, e ele se acomodou por ali e ficou pensando, meu Deus, por que eu não posso encontrar esse Jesus? Ele começou a perceber que ele já amava aquele homem, que ele não podia ficar longe dele, ele precisava estar com Jesus. E orou, pediu a Deus, nem viu que a noite chegou e o céu se cobriu de estrelas e ele ficou ali orando, chorando e pedindo a Deus ajuda para encontrar Jesus. Ele precisava estar com eles, senão não teria paz. E nisso, como já estava à noite, ele viu um foco de luz se aproximando. Esse foco foi se transformando numa figura humana quando ele viu era Jesus passando por ele. Ele gritou, Jesus, eu tenho lhe procurado. Ele disse, mas eu estava com você o tempo todo. Ele, como? Se eu estava te procurando esse tempo todo, querendo falar, estar com o Senhor. Mas eu estive com você toda a sua viagem e você não esteve comigo, você não me ouviu e não me esteve comigo. Mas como? Ele disse, quando a liteira subiu, fui eu que disse aos seus ouvidos, por que usar os ombros de outros dos escravos, se você também tem pés para andar? Fui eu que intuí os seus servos de levarem a liteira para o caminho onde encontrarias aquelas mulheres e pudesse ajudar. E essa ajuda lhe trarias até a mim. E você não me atendeu. Fui eu que encaminhei aquelas crianças, aqueles doentes, aqueles idosos, aqueles ancianos que estavam lhe pedindo uma moeda, um pedaço de pão, uma ajuda para ajudá-los a chegar a mim. Aminadab, eu não tenho tempo. As dores do mundo me esperam. Procura por elas, atende a elas e você me encontrará. E desapareceu. Aminadab ficou impressionado. Ele recebeu um farol de luz que o iluminou, ele pôde entender e se ver por inteiro como ele foi indiferente, cruel, maldoso, buscando Jesus. E Jesus estava próximo dele através dos pequenos. Então, todos nós recebemos o chamado de Jesus. Todos nós recebemos esse chamado. Todos nós recebemos o vinde a mim. Todos vós que se encontram aflitos e angustiados encontrarão alívio para as vossas almas. Falamos muito hoje de tecnologia, de classe, de qualificação, como condições essenciais para os empreendimentos relevantes da vida. E os empreendimentos espirituais são os mais relevantes. Não desconsideramos a tecnologia e a qualificação, mas desconsideramos aqueles que alegam a falta deles para se dizer impossibilitados de poderem usar os valores pequenos que têm para um serviço de dedicação ao próximo, o início de um programa de regeneração e de nossa melhoria íntima. Então, antes, apenas para a nossa analogia, da nossa reflexão, antes de surgir o advento da luz elétrica, lampiões, candeeiros e outros mecanismos rudes, até uma vela,
né? Eles se faziam instrumentos da claridade, venciam as sombras e ajudavam muita gente. Assim, todos nós, com os nossos pequenos recursos, né, podemos ajudar. Que esses pequenos recursos não sirvam de desculpas ou de motivos para nos deter e de não sermos úteis e de não fazermos o bem. E se não podemos fazer aquele grande bem de implantar a paz no mundo, nós podemos vencer as nossas agressividades íntimas, nossa maneira ainda agressiva de julgar o outro. Esse é um grande ensinamento para todos nós. A história do Abinadab acontece com todos nós. Se não conseguimos transformar o mundo, nós podemos nos melhorar por dentro, para que essa melhoria por dentro se faça presente por fora através de renovadas atitudes. Se não podemos ser uma estrela, nós podemos ser uma lamparina modesta, porém valiosa. E da mesma forma, nós podemos evitar o desânimo e o pensamento de menos-valia, porque muitas das vezes ali está escondido uma preguiça, uma pouca vontade de se esforçar e de fazer diferente do que temos feito. Esse é o pensamento que muitas das vezes nos invade, de que nós somos pequenos demais para obter determinados valores, mas o bem está ao nosso lado e podemos dar o nosso pequeno recurso, assim como a viúva, na época de Jesus, doou o seu pequeno óbolo no gasofilácio do templo. Jesus estava no templo próximo ao gasofilácio, que era uma caixa coletora muito bonita, de metal, bem trabalhado e bem ornamentado, onde se recolhiam as oferendas. E ele estava ali observando junto com os discípulos o movimento e viu que as pessoas que doavam altos valores, né, eram pessoas bem vestidas, bem postadas na vida, e depois lhe apareceu a pobre viúva, que depositou apenas 2 moedas no valor mais ou menos de 1/4 de vitém da época, da moeda da época. Então Jesus lhes disse aos discípulos em volta deles: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos que deram de sua abundância. Esta deu a única coisa que tinha da sua indigência, tudo que ela tinha. Então, na realização da caridade, nós sabemos que existem pessoas muito mais qualificadas do que nós para a realização de grandes tarefas de solidariedade na Terra. Há também uma multidão que está menos capacitada para o mesmo objetivo em relação a cada um de nós. Portanto, o importante não é como se encontram uns e outros, ou eu me comparar com os outros, ou os outros se compararem comigo. Essa comparação não é justa, porque o importante é o que cada um de nós temos e como cada um de nós estamos a fim de realizar uma ação no bem, para que ele se manifeste e resolva o problema do nosso irmão, que está ali do nosso lado, na nossa convivência, no nosso caminho, no nosso trajeto, com o olhar pedindo um momento de atenção e de ajuda. Então, a chuva muito rápida, ela se beneficia. Então, nós vemos a natureza nos ajudando. O adubo menos desprezado e abandonado em qualquer lugar é fator de vida. E o sol, mesmo no entardecer, já enfraquecendo, ele aquece muita gente. Então, recordemos algumas palavras de Jesus, porque são pérolas de valor incalculável para a nossa reflexão. Em verdade vos digo, todas as vezes que deixaste de dar assistência a um dos mais pequenos, deixaste de dar a mim mesmo.
Isso está em Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Veja que os mais pequenos aí podem ser pequenos de todos os níveis. Pode ser pequeno na faixa etária, que uma criança abandonada, necessitada, precisa de atenção. Também os pequenos, aqueles que não têm entendimento da vida, porque sofrem, estão amargurados, perdidos, sem encontrar saída. Então, os pequenos de toda a natureza, né? Jesus disse, recordemos mais um pouco, entre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Foi Paulo aos Coríntios que descreveu isso, né? Capítulo 13, versículo 1 a 7 e no 13. Deus é caridade, e quem está na caridade está em Deus e Deus nele. João escreveu isso na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16. Então, amigos, o chamado de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, é para todos nós. Quem de nós não está aflito? Quem de nós não teve um momento de aflição, de angústia? Todos nós podemos ter esse movimento de empatia quando encontrarmos um dos nossos que convivem conosco ou que estão no nosso caminho, a gente aprender a olhar para os olhos das pessoas e entender as suas dores e não entregar o pão como entrega, como para se livrar de uma obrigação. Entrega um pão, mas olha o companheiro nos olhos, dá uma atenção, mano, porque a caridade material, ela deve ser seguida junto, passo a passo, da caridade moral. Caridade moral é a atenção, é o olho no olho, né? Você entender aquela criatura humana, dar carinho, com atenção, conversar um pouquinho com ela. E este é o alimento, a caridade moral. A caridade moral alimenta a alma. O pão tira um pouco a fome, mas daqui a pouco ele vai ter outra fome. Mas a atenção, o carinho, a caridade moral alimenta a alma. Ele passa a entender que há esperança, que há gente interessada nele, gente que o enxergou, que o olhou, que o viu. Então, eu fico imaginando quanto o Aminadab não sofreu com essa verdade tão clara que Jesus lhe disse assim: aqueles homens que cruzaram o teu caminho foram enviados por mim, para que você atendesse, e este movimento de ajuda, de caridade, abriria os caminhos para você me encontrar, porque é através dos necessitados e é através da caridade que nos aproximamos de Deus, porque a caridade está em Deus e Deus está em todos aqueles que praticam a caridade. Então, nós estamos envolvidos pelo amor e a misericórdia de Deus. Estar na caridade é estar em Deus, é estar vibrando na mesma faixa do amor. Por isso que Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Então, vinde a mim é para todos nós que estamos aflitos, todos nós que estamos passando a prova coletiva nos momentos atuais, todos nós que temos tristezas e temos medo e temos receios e que ainda trazemos em nosso coração a indiferença com relação à dor do próximo. E às vezes fazemos isso tão mecanicamente que esquecemos que aquele companheiro às vezes precisa de um olhar, de uma caridade, de uma atenção. Então, que possamos nos envolver nessas doces vibrações de Jesus, entendendo que essa gente, né, como diz o tema da nossa reflexão de hoje, bem descrito no Evangelho, no item 18 e 19, deixai vir a mim as almas que gravitam em círculos de dores, em círculos de sofrimento,
trazendo no olhar a desilusão, a tristeza, o desencantamento. Então, que possamos beber nessa fonte, lendo o Evangelho todos os dias, para que um dia ela entre em nós como a luz que precisamos e que um dia nos revele atitudes novas, sentimentos novos, emoções novas, e que essas doces vibrações da proposta pedagógica e amorosa que Jesus nos traz, possamos buscar todos nós o crescimento espiritual junto ao amor e à caridade, atendendo aos pequenos. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Senhor da vida, com nossos corações plenos de alegria e com nossas melhores vibrações, elevamos a Ti nossos pensamentos para agradecermos. Primeiro, agradecemos pela vida que nos concedeste, oportunidade maravilhosa de estarmos nesse planeta hospital para curarmos nossas chagas. Este planeta escola, para aprendermos a superar nossos equívocos e construirmos um futuro melhor. Pai, agradecemos também pela sua justiça perfeita e pelo seu amor incomensurável pela humanidade, quando a nós enviastes o seu Filho, o nosso irmão Jesus, para nos orientar. Mestre Jesus, agradecemos pela luz que espalhastes entre nós e que esperamos que ela neste momento sirva de farol e guia para nos conduzir ao caminho que nos leva ao Pai. A irmã Rosa, a irmã Anália e a toda a espiritualidade dessa casa de caridade que nos acolhe, que nos orienta, que nos apoia, agradecemos por todo o amparo nesta jornada e pedimos que fluidifique nossas águas para que contenham o remédio de que necessitamos. Mestre amado, que a sua paz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.